à beiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. E eu convido a todos, se assim o desejarem, vamos cerrando os nossos olhos, nos ligando sempre ao nosso Mestre Jesus, Ele que é a razão de estarmos aqui. Iniciamos sempre agradecendo ao nosso Pai, a esse Pai que Jesus vem lembrar sempre, que a bondade e misericórdia é infinita para com cada um de nós, os seus filhos muito amados. Este Pai que ao raiar de cada dia concede-nos a nova oportunidade do aprimoramento, do aperfeiçoamento, ao nosso ser que a doutrina nos lembra, somos imortais. E agradecemos sempre então ao nosso Mestre Jesus, luz que nos guia, nos ampara, nos fortalece sempre em nosso caminhar terreno, que nos mostra um caminhar sempre seguro, pautado nos ensinamentos de amor, caridade, fraternidade que devemos uns para com os outros. Agradecendo as legiões de luz que trabalham em nome de Jesus, amigos incansáveis que tanto nos auxiliam em nosso dia a dia. E agradecemos sempre a nossa Mãe Maria, protetora dos lares, protetora das famílias. Vamos pedindo que abençoe os nossos lares, nossos entes queridos, em paz, harmonia e serenidade. E pedimos que as nossas mentes se abram sempre aos ensinamentos que os amigos espirituais nos trazem, através do Livro dos Espíritos, o convite que nos é feito à fé raciocinada. Mas que os nossos corações estejam abertos e receptivos ao convite do Mestre em seu Evangelho, que nos vem lembrar constantemente do amor, da caridade, da fraternidade que devemos uns para com os outros. Que Ele nos abençoe no propósito que temos de seguir os seus passos nesta caminhada terrena, hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos. Como a Fátima nos colocou, a questão do livro, para nós compreendermos, primeiro a gente tem que saber o que significa esse abandono dos animais, que é a questão que Kardec coloca aqui. Porque se a gente pegar o significado da palavra abandono, quer dizer desamparo, desprezo, deixar, largar, renunciar a algo ou alguém. Agora eu pergunto para vocês, esta é uma atitude dos animais? Infelizmente não, é uma atitude nossa. Eu acho que aqui ninguém nunca viu uma fêmea abandonar seu filhote numa caçamba, numa lata de lixo, num saco de lixo, né? Com muitas crianças já foram encontradas. Encontraram até um recém-nascido com o cordão umbilical numa cova aberta no cemitério. Imagine o susto desse vigia. Ele disse que ele não sabia se ele ia até onde estava aquele choro, porque para ele era uma alma penada e era um recém-nascido ali. Então vejam que infelizmente, gente, isso é uma atitude do ser humano, não dos animais. Então a gente tem que entender o que é esse abandono dos animais que Kardec faz o questionamento, né? Porque os animais, gente, eles vivem a vida material e não a moral. Então toda a ternura
que a fêmea tem pelo filhote tem como princípio o instinto de conservação. Mas nós sabemos que o amor, gente, está presente em todos os reinos, em todos os seres da criação. Mas o amor, ele vai sendo desenvolvido. Ele é compatível com a capacidade daqueles seres daquele reino. Então, no reino animal, nós vamos dizer que o amor, ele se manifesta através da forma instintiva. Vamos dizer que o instinto é o princípio, o início do desenvolvimento desse sentimento. Então, os animais têm um amor limitado. Então, o amor deles é limitado à necessidade da matéria e às necessidades do instinto de conservação. É a perpetuação e preservação da espécie. E esse amor vai acabar exatamente, gente, quando esses filhotes não precisarem mais do cuidado da mãe. Aí o que faz? Eles vão cuidar da vida deles, a gente vê isso no reino animal, e essa mãe, essa fêmea, vai se preparar para uma nova cria. Então vejam que no caso dos animais não é abandono, é cuidar no limite compreendido pelo seu amor que é limitado. Agora nós, gente, a gente já vive a vida material e a vida moral. Então o amor no reino nominal, ele se encontra em outro estágio. Nós temos a parte instintiva, sim, mas no nosso caso, o desenvolvimento, nós estamos de sensações para sentimento. Então tem pessoas que têm mais sensações e tem pessoas que têm mais sentimento. E esse sentimento, ele vai se depurando até que ele se transforma no amor, que é o sentimento mais sublime que existe. E para que o amor passe, gente, desse estágio instintivo para sensação e sentimento, não pode haver o isolamento como existe nos animais. Há necessidade do nosso relacionamento com os outros seres. Então nós, seres humanos, gente, não precisamos apenas do cuidado enquanto nós ainda somos pequenos, somos filhotes, né? Nós precisamos desse contato, gente, desse cuidado a vida toda. Então nós necessitamos viver em sociedade, nós necessitamos viver e conviver com os outros seres, né? Porque é assim que nós vamos realizando o nosso crescimento. E muitas vezes nós sabemos que nem tudo é um mar de rosa, né? Os nossos relacionamentos não são perfeitos. Os nossos relacionamentos muitas vezes é feito por conflitos. Então aí o que acontece com o ser humano? Nós adoramos comparação quando é conveniente para nós. Então assim, se nós queremos nos comparar aos animais para justificar algo errado que nós estamos fazendo, por exemplo, maus tratos aos animais, aí você considera os animais inferiores. Mas se nós queremos justificar talvez esse desapego, esse conflito em família, então a gente usa aí o exemplo dos animais. Então nós usamos muito da conveniência, né? Nem haveria necessidade de nós nos compararmos neste caso aos animais. Como a gente também usa muitas vezes os textos evangélicos para as nossas conveniências, né, Augusto? Como é o caso do tema desta noite. Todos vocês devem conhecer aquela passagem de Maria, quando com os filhos de José, ela sabendo que Jesus está na cidade, eles vão até ele. Só que onde Jesus se encontrava, gente, formava uma multidão. O quarteirão da casa onde ele estava todo tomado por pessoas. E eles não conseguem chegar até onde está Jesus. Então, como coloca no Evangelho, a palavra que eles usam, eles pedem para um mensageiro ir chamar Jesus para que viesse até onde eles estavam. Então, esse mensageiro chega ali, onde Jesus está falando com o povo e diz: mestre, temos visitas. Sua mãe e seus irmãos estão lá do lado de fora e querem falar com o mestre. Pode parar a pregação para atendê-los? Jesus faz uma pausa e depois, de uma forma que todos escutassem, ele diz ao mensageiro: olha a minha volta,
Vejam essas pessoas aqui e me responde: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Coitado do mensageiro, né? Ficou sem entender. Mas não é possível que Jesus está fazendo uma pergunta dessa. A mãe e os irmãos estão lá do lado de fora. E ele está perguntando quem é. Então Jesus viu que ali as pessoas não compreenderam. Então ele, olhando para todos ali, diz: aqui está minha mãe e aqui estão meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai é minha mãe, são meus irmãos. A gente vai encontrar essa passagem completa de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 11, de Marcos, capítulo 3. Então tem certas palavras, gente, que realmente parecem estranhas na boca de Jesus, porque elas contrastam com a bondade e a benevolência que Jesus tinha para com todos. E aí os incrédulos, gente, fazem dessa passagem aqui, muitas outras do mestre, uma arma. Porque dizem assim: olha, o mestre de vocês se contradiz. Porque ele ensina de um lado, ele constrói de um lado falando de amor, e destrói do outro com suas atitudes, como aqui, com essa indiferença à família. Mas se nós, gente, temos uma certeza, não temos? Os ensinamentos de Jesus se baseiam na lei de amor. Acredito que nenhum de nós tem essa dúvida. Então, se o ensinamento de Jesus tem como base o amor, e o amor jamais constrói de um lado e destrói do outro, então Jesus não entra em contradição. Deixa os incrédulos pensarem o que eles quiserem. O momento deles de compreensão vai chegar. Agora nós, gente, que já temos essa certeza que a doutrina de Jesus baseia-se no amor, quando nós nos depararmos com um texto deste, aonde a fala ou a atitude de Jesus entra em contradição com a lei do amor, nós temos que parar e ver o que está acontecendo. Pode ser um problema de tradução, porque nós sabemos que o original, os textos sagrados, vêm de línguas extintas, né, seu Juca? Lá o aramaico, o hebraico, nós sabemos que lá, gente, tinha palavra que tinha mais de um significado, então passou-se por muitas traduções até chegar a nós. Pode ser que as palavras não sejam de Jesus. Jesus não deixou nada escrito, gente. Tudo que nós temos sobre Jesus foram os evangelistas que escreveram. 3 conviveu com Jesus, é Mateus, João e Marcos. E Lucas, gente, o 4º evangelista, nem conviveu com o Cristo. Tudo que ele escreve foi por causa da sua convivência com Maria e com os apóstolos. Então pode ser que não seja palavras de Jesus, ou é problema de interpretação, porque realmente é de se estranhar, né? Aquele que veio ser a vivência do amor, aquele que falou assim: eu não vim destruir lei nenhuma, mas eu vim ajudar vocês a cumprirem os mandamentos. Nós todos sabemos quais são os mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, santificar o dia de sábado, não usar seu santo nome em vão, e no 4º mandamento está exatamente honrar pai e mãe. Então, nos ensinamentos dos mandamentos, Jesus veio nos ensinar a honrar pai e mãe. E quando ele está ensinando esse mandamento para nós, ele diz: esse mandamento é uma consequência natural da lei de amor e caridade para com o próximo. E ninguém vai conseguir amar ao próximo se não amar um pai ou a sua mãe. Mas veja que todos os outros mandamentos, gente, tirando amar a Deus, santificar o dia de sábado e honrar pai e mãe, tem o não na frente. Não use o nome em vão, não mate, não roube, não cometa adultério, não cobice a mulher e nada do seu próximo. Quer dizer, é uma advertência para nós. Agora, honrar, gente, é um verbo no imperativo. Quando ele coloca honre, é um dever que nós temos com os pais. E esse dever chama-se piedade filial.
Então, honrar pai e mãe, para cumprir o 4º mandamento, nós temos que ter piedade filial. E piedade, gente, filial é um sentimento que você tem que acrescentar o amor que você tem pelos seus pais, carinho, atenção, afeto, submissão. Nós temos que cercar esses pais de toda solicitude. E a piedade filial, gente, ela vai se fazendo maior conforme esses pais vão tendo uma certa idade. Independente da condição financeira dos nossos pais, nós temos que proporcionar aos nossos pais uma velhice com repouso, gente. Porque muitas vezes os pais têm até a condição financeira maior que os filhos, mas esses filhos sobrecarregam os pais de problemas, gente. Não é para eles resolverem, não somos para nós. Eles têm que nos dar a experiência deles, os conselhos, mas não sobrecarregar esses pais. Eles já fizeram a parte deles. E quanto mais faltar recurso financeiro, gente, nós também temos que ter esse sentimento de piedade filial. É ter toda a solicitude do mesmo jeito que os pais tiveram conosco, gente. De quando nós nascemos, na infância, na adolescência, na juventude e na fase adulta. Quem aqui tem ainda o privilégio de ter seus pais vivos sabe disso. Pode ser um recém-nascido, pode ter 5, 10, 20, 30, 40, 50, vamos parar por aqui com 50, né? Mas o que é do pai? É meu bebê, é o filhinho da mamãe. Então, gente, nós temos que cercar esses pais com essa mesma solicitude. Então, a pergunta que nós temos que nos fazer: eu estou tendo piedade filial com os meus pais? Será que tem piedade filial aquele filho que dá o estritamente necessário para o pai não morrer de fome? Enquanto que eles não se privam de supérfluo nenhum? Aqueles que, por não deixar o pai na rua, né, no releito, ou porque esse pai não tem condição financeira, ou a própria condição física desses pais não pode mais ficar sozinho, ou interna esse pai num asilo, numa clínica, ou leva para casa. Porque muitas vezes esses filhos já têm ou melhor, fica a cargo deles receber a aposentadoria dos pais. E eles não querem perder esse benefício. Então o que faz? Leva os pais para casa. E coloca esses pais, gente, nos piores aposentos que tiver. Aquele quartinho de bagunça mofado e transformado no quarto dos pais. Ou aqueles 2 cômodos no fundo do quintal. Enquanto que eles têm os melhores cômodos da casa. Está tendo piedade quem faz isso? E muitas vezes leva esses pais para casa e acha que estão fazendo muito e que o pai tem obrigação ainda de fazer os encargos da casa. Cuidar dos filhos, fazer serviços domésticos. Muitas vezes nem leva para casa. Esses filhos têm tanta condição financeira que deixa os pais quietinhos lá. Põe cuidador, motorista, mas não passa mais nem na porta da casa do pai. Hoje em dia não precisa nem de um telefonema, gente, o WhatsApp resolve. Quantos pais, gente, se arruma no aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal. A dona Odete que corta cabelo ali no asilo sabe disso, elas contaram, e a cuidadora, que elas ficam ali esperando bonitinha. E me desculpa, vai morrer esperando, porque esses filhos não aparecem para vê-los. Tem piedade filial quem faz isso, gente? Será que esses filhos lembraram que a mãe nunca renegou o leite? Que muitos pais, gente, às vezes deixam de comer para não faltar o alimento para o filho? Que muitos desses filhos que hoje fazem isso, quando eles estavam para nascer, esses pais prepararam com todo o carinho os melhores cômodos e todo o conforto para eles? Que agora sobrecarrega esses pais com o serviço doméstico para pagar para eles cuidarem deles? Será que eles lembraram que muitos pais e mães, gente, têm até jornada dupla de trabalho para dar o sustento e deixar aquele filho conseguir hoje ser um doutor?
E as noites de sono perdida? Será que um filho desse lembra? Quando era bebê, apesar que depois que filho nasce, gente, principalmente mãe não dorme mais. Porque quando é bebezinho tem todo o cuidado. Depois o bebezinho sai das suas asas e vai para a escola. Depois vira adolescente. Aí você vira mãe turista, né? Tem que ficar esperando de madrugada para ir buscar o filho na balada. Você não vê a hora que ele faz 18 anos, aí ele pega o carro e você não dorme do mesmo jeito. Então a gente não dorme mais. Então será que esses filhos pararam para pensar, gente? Então piedade filial, gente, não é dar o estritamente necessário para os nossos pais. É cercar esses pais de mimo, de supérfluo, que nem a gente faz com aquele bebezinho. Porque tudo que nós fizermos pelos nossos pais, gente, vai ser apenas os juros de uma dívida sagrada que nós temos por aqueles que nos deram a oportunidade da vida. Então, como é que fica essa passagem de Jesus? Porque ele nos dá uma lição de amor, ensinando piedade filial com os pais. E por outro lado, ele trata a mãe e os irmãos com tanta indiferença nesta passagem. Então, que lição que Jesus quer nos dar? Porque eu digo para vocês, Jesus não perdia oportunidade nenhuma, gente. Então, ele sabia e sabe como são formadas as famílias aqui na Terra, de todos os problemas. Então, ele aproveitou que a família estava ali para nos deixar uma lição. Então, é problema de tradução aqui? Digo para vocês que não. As palavras, será que não são de Jesus? As palavras são de Jesus. O problema aqui é a nossa interpretação. Porque nós, como eu disse lá no livro dos Espíritos, no início, nós moldamos os textos evangélicos às nossas conveniências. Aí nessa passagem aqui, ela é muito conhecida, né? Usa-se essa frase de Jesus em muitos casos. Aí muitos filhos, gente, está faltando com a piedade filial. Aí alguém tenta alertar da família, né? Às vezes até um outro irmão, alguém olha o que você está fazendo com seu pai, é assim que você trata a sua mãe. E aí a gente fala, sabe? Porque nós somos cristãos, né? Então nós temos a base aqui no Evangelho. Ah, mas não é bem assim não que você está cobrando de mim. Você não viu Jesus naquela passagem? Ele não deixou de fazer o que ele estava fazendo para ir lá receber a mãe. Você viu os irmãos dele também? Porque no início desse texto aí, gente, os evangelistas colocam, né, que os filhos de José acompanharam Maria, porque a intenção deles era mandar prender Jesus, porque Jesus estava louco. Aí fala, tá vendo? Você viu os irmãos de Jesus? Jesus não tinha essa família aí perfeita, equilibrada, não. Até entre eles tinha desavença, queriam prender Jesus. Então quer dizer, gente, a gente adapta as nossas conveniências e devia ser ao contrário, gente. Nós temos que nos adaptar ao texto evangélico. Mas para que a gente extraia a lição do texto, gente, nós temos muitas vezes que nos aprofundar. Nós temos que estudar, nós temos que compreender. Se nós nos aprofundássemos nesse texto, nós íamos saber o motivo por que os irmãos de Jesus estavam agindo daquela forma. Porque entre o povo judeu, gente, existia uma tradição. Quando o pai morria, o chefe de família, o primogênito assumia a responsabilidade de cuidar da mãe, da casa e se tivesse irmãos mais novos. Jesus seria o irmão mais novo. Porque quando José casa com Maria, gente, Maria tinha 15 anos e José 45. Ele era viúvo e tinha 5 filhos. Então esses irmãos de Jesus é por parte de José. Não vamos entrar na questão de como foi a concepção de Jesus, tá? Mas, para todo efeito, Jesus é o único filho do casamento de José e Maria.
E Jesus, gente, quando José morreu, tinha 23 anos. E ele assume a responsabilidade porque ele não desrespeitava nenhuma tradição do povo judeu. Ele assume, ou melhor, ele continua cuidando da carpintaria, porque ele trabalha com o pai dele desde criança. E ele conciliava o trabalho da carpintaria com o trabalho que ele tinha com o seu semelhante. Mas quando Jesus completa 30 anos, é a fase final da missão de Jesus. Ele precisava se ausentar do lar materno. O que fez Jesus? Virou as costas e falou: se vira, Maria. Não. Ele arrumou uma pessoa que ficasse ali, responsável pela carpintaria, cuidasse do sustento da casa e partiu para a sua missão. Maria, como mãe, lógico que sentiu, todas nós mães sentimos, nós queremos nossos filhos embaixo da nossa asa, mas ela entendeu o trabalho de Jesus. Fisicamente ela estava separada de Jesus, mas eles tinham uma afinidade espiritual, gente, que eles se encontravam em desdobramento. Quantas vezes Jesus estava fazendo as pregações com o corpo espiritual, ele ia até Maria, em sonho. Então só fisicamente que eles estavam separados. Então a mãe Maria compreendeu a ausência do filho, mas os filhos de José não, eles estavam revoltados. Aquilo que Jesus tinha feito era um absurdo. Então a intenção era mandar prender Jesus para ver se fazia Jesus voltar à razão e cuidar da mãe. Então quando eles chegaram ali, Jesus sabia de tudo isso, gente. Tá? Agora Jesus compreendia os irmãos. Se hoje, gente, já é difícil nós entendermos Jesus, você imagina naquele tempo? Então Jesus compreendeu. Jesus também compreendia as saudades daquela mãe. Então ele faz uma pausa quando o mensageiro chega. Porque se ele fosse, gente, só o filho Jesus, ele ia correr ali em encontro de Maria. Mas ele era o Cristo. Ele era o Cristo encarnado no homem Jesus. E ali, gente, a sua missão era mais importante do que os próprios sentimentos. Porque se ele fosse só o filho Jesus, ele correria para os braços de Maria. Mas ele tinha que exemplificar. Ele estava atento às necessidades morais do povo que estava escutando. E ele sabia que o que ele falasse ali, as suas palavras seriam para a prosperidade e chegariam até nós. É por isso que ele diz esta frase que até hoje nós usamos como desculpismo: quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Mas não para aí, viu? Aí ele mandou a Maria embora, vai embora para sua casa de forma alguma. Assim que ele fala isso para o mensageiro, se nós nos aprofundássemos mais um pouquinho, a gente ia ver o restante do diálogo de Jesus, que chama Pedro e fala: Pedro, leva minha mãe e meus irmãos para a casa da sua sogra, assim que eu terminar meu trabalho, estarei com eles. E Jesus cumpre. No final da tarde, na casa da sogra de Pedro, ele ajoelha-se aos pés de Maria. Maria levanta o filho e fala: filho amado, perdoa tua mãe pela falta de obediência, por não te esperar em nossa casa. Se venho até ti, foi trazida pela saudade de um coração de mãe. E Jesus, com as mãos de Maria entre as suas, diz: mãe querida, com este ato me desses a oportunidade de acrescentar às minhas pregações o amor a Deus e aos nossos irmãos. Mãe, sabe que muito te amo, mas amo acima de tudo nosso Pai. Volta para nossa casa com os nossos irmãos. Quando eu puder, regressarei. Mas sempre que sentires saudades, vem até mim, mãe, porque eu não posso te trazer junto a mim, porque o meu chão é o campo, o meu manto é o céu, as estrelas a minha luz.
As árvores me fazem companhia, os seus frutos me alimentam, e os animais são meus amigos, e as pedras, mãe, me servem de travesseiro, e o riacho com a brisa cantam para mim as tuas canções de ninar. Todos ali tinham os olhos marejados de lágrima, inclusive os seus irmãos, porque a presença de Jesus, ela era tão forte, o magnetismo do amor de Jesus, que tirou toda aquela revolta do coração dos seus irmãos. A partir dali, eles passaram a compreender a necessidade da ausência do Filho Jesus. Voltam com Maria e a partir dali cuidam daquela mãe com todo o amor e carinho. Agora eu pergunto para vocês, quando nós sabemos interpretar, quando nós nos aprofundamos no estudo, dá para a gente continuar a usar essa passagem de Jesus para justificar a falta de piedade filial? Não. Quando nós compreendemos a lição de Jesus, nós vamos ver a grandiosidade espiritual desta passagem, onde Jesus está mostrando para nós que não são os laços de carne que nos fazem uma família, mas os da afinidade de espírito. Jesus está deixando uma grande lição de fraternidade. Jesus, através desta passagem, está falando para cada um de nós: eu conheço todos os problemas de suas famílias, de toda dor, lágrima, conflito e sofrimento. Eu sei que muitos de vocês estão pensando: como ter piedade filial com certos pais que não cumprem com os seus filhos os seus deveres também? Como disse no início, quantos pais rejeitam o filho no nascimento? Quantos não deixam nem este filho vir ao mundo, tiram esta oportunidade e ao longo da existência abandonam esses filhos? Eu sei de tudo isso, ele está falando para nós. Como eu sei também que muitas vezes as pessoas de fora, nós temos muito mais afinidade do que os próprios irmãos de sangue. Isso acontece, está nos explicando Jesus, porque nós temos dois tipos de parentesco: o parentesco corporal e o parentesco espiritual. O parentesco espiritual de Jesus era Maria, porque eles tinham afinidade, eles tinham sentimentos. Mesmo Maria, ainda sendo da condição humana, e Jesus não tendo mais a condição humana, Jesus não pertence ao planeta Terra, mesmo assim, Maria é um espírito de alta hierarquia, num grau de evolução muito maior do que o nosso. Todas essas virtudes que nós lutamos aqui, gente, para conquistar, Maria já tinha conquistado todas elas. Quando ela reencarna no mundo como nosso, é para a missão. Então Maria veio apoiar a missão de Jesus. Agora, parentesco corporal são os irmãos de Jesus. E eles vieram exatamente ali naquela família para aproveitar e aprender o amor com Maria e Jesus. Então vejam que as famílias aqui na Terra, gente, são formadas por necessidades. Nós vamos estar junto com aqueles seres onde nós temos aprendizado, onde nós temos experiências para serem realizadas. Porque nesse processo de evolução do amor, que de sensação vira sentimento, como eu disse para vocês, nem sempre é um mar de rosas. E nós vamos formando, eu não digo laços, nós, gente, às vezes de ódio, de rancor, de mágoa, de tristeza, conflitos. Quando a gente desencarna, esses ressentimentos continuam. E lá no mundo espiritual, a gente muitas vezes pede, gente, ou melhor, não pede, até implora para retornar, para corrigir aquilo. Então ninguém caiu de paraquedas na família que está. Nós viemos ali exatamente para aprender. Só que o que acontece? A gente vem com o véu do esquecimento, mas os ressentimentos estão aqui.
E a hora que você encontra aquele ser, gente, todos esses ressentimentos afloram. É por isso que é muito comum a rejeição, a desavença, os conflitos. Por quê? Porque são ressentimentos. Então são nós que estão ali e nós vamos ter que dar um jeitinho de desatar esses nós. Porque só assim, desatando esses nós, a gente vai criar ou laço de amizade ou laço de amor. Então essas necessidades desses conflitos vão existir enquanto tiverem esses nós vamos ter que dar um jeito de desatar. Mas permite também vir junto conosco aqueles que nós já temos afinidade. E eles são facilmente reconhecidos entre nós. Ou eles estão nos amigos ou estão naquele familiar que você não faz esforço nenhum para gostar dele. Você tem afinidade, você tem sentimentos. Por quê? Porque aí não há mais nós, gente. Ali existem laços de amizade ou de amor, que foram conquistados através das reencarnações. E eles vêm justamente para nos ajudar, né, Augusto? Para nos dar apoio, para crescer junto conosco, e esses são eternos, gente. Esses vão durar para sempre. Então, o que Jesus está pedindo? Quando Ele compreende seus irmãos, é para nos dar o exemplo. Que nós precisamos passar a ver esse parente problema, como o nosso caso aqui é pais e filhos, porque nós estamos falando de piedade filial, que a gente passe a ver ou o pai ou o filho problema de forma diferente. Isso é ter piedade filial. Então, piedade filial é exatamente, muitas vezes, para aquele filho que rejeita um pai ou uma mãe porque não foi maravilhoso para ele, que houve o abandono, que houve conflitos. E como se tem piedade? Por isso que no início a gente falou que Jesus ensinou que honrar pai e mãe, piedade filial, é consequência natural da lei de amor e caridade. O que a caridade pede para que a gente faça com o próximo? Tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. E não faça nada que você não gostaria que fizesse para você. Tudo que a caridade pede é que você não pague com a mesma moeda, que você não retribua o mal com outro mal, uma injustiça com outra injustiça. Então você não pode um abandono com outro abandono, uma rejeição com outra rejeição. Então tudo que a caridade pede para fazer com o próximo, muito mais nós temos que fazer com os nossos pais. Porque faltar com caridade para com o próximo tem consequências. Mas faltar caridade, gente, para com os pais é ingratidão. Com aqueles que nos deram a oportunidade da vida, independente de qualquer coisa. Porque aqui alguém conhece outra forma de reencarnar que não seja pelos nossos pais? Então eles nos deram esta oportunidade da vida. Então, gente, nós temos que dar um jeitinho, tá? Então, diante das dificuldades, dos problemas, lembre disso, tá? Encarnações ali, um feriu, o outro foi ferido, um cometeu a injustiça, o outro foi injustiçado, e muitas vezes a gente só vai mudando de papel. Você vai passando de reencarnação em reencarnação e os nós estão ali. Mas tenham a certeza, um pediu e o outro aceitou. Um pediu para ser perdoado e o outro se comprometeu a perdoar. E os dois juntos se comprometeram a aprender a amar. Uma boa noite a todos e um feliz Dia dos Pais.